palestra número 2, a temática, a formação de um povo, a formação do povo judeu. Internautas do Brasil e do planeta, o retorno ao judaísmo está começando. O pensador brasileiro Jonathan Serrano costumava dizer que a história é a geografia do tempo e a geografia é a história do espaço. A história e a geografia da formação do povo judeu pertencem atualmente ao que se conceitua como Oriente Médio. A linha do tempo começa aproximadamente no ano 2000 antes da Era Comum, ou seja, há mais de 4.000 anos, onde atualmente existem Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Egito. Em distintas épocas foram os caminhos trilhados por este povo. O primeiro a crer num Deus único, a teoria do monoteísmo. Esta área que mencionamos constitui-se no berço de civilizações desenvolvidas, como assírios, caldeus, sumérios, acádios, babilônios, egípcios. No leito de gigantescos rios, como o Nilo, o Tigres e o Eufrates, desenvolveram-se civilizações luminosas, cujas marcas chegam até os nossos dias. Uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão foi conhecida na antiguidade como Terra de Canaã. O restante é deserto. Uma enorme terra seca, o deserto do Néguev, Israel, o deserto da Síria, da Jordânia e o Sinai no Egito. A formação do povo judeu está indissoluvelmente ligada à civilização do deserto, que, no dizer do filósofo do século XX, Joseph Klausner, em sua obra Princípios de Judaísmo, foi o palco para a visão do monoteísmo ao confrontar-se com um imenso solo vermelho, laranja e ocre, montes vermelhos, arroxeados, o silêncio árido como a terra e o firmamento, convite implícito à reflexão do Criador. O deserto é o berço do povo judeu. Canaã de ontem é o Israel de hoje. Hans Borger, em A História do Povo Judeu, relata: Canaã é o cenário da parte inicial da história do povo judeu. Ao norte, o país passeia montanhas cobertas por neves do inverno. Ao sul, um deserto causticante que se estende sob o sol implacável até o Mar Vermelho. As ondas e a brisa do Mediterrâneo, a leste o Rio Jordão, antes uma minúscula barreira frente a outro deserto, potente meio de comunicação. Como são os rios navegáveis? Eles se formam no Lago Tiberíades, o Lago Kineret, o Quinor, o Violino, e desemboca no Mar Morto, na antiguidade o Lago Asfaltige, 400 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo do planeta Terra. O país foi habitado desde os tempos pré-históricos, próximo ao Lago Tiberíades, em cavernas próximas à cidade portuária de Haifa, ao norte de Israel. Na área do Monte Carmelo, arqueólogos encontraram fragmentos de crânios, o Homem de Carmelo, datados da Era Paleolítica a cerca de 15.000 antes da Era Comum. E no terceiro milênio que a história de Canaã se descortina, potências lutam pelo domínio da faixa de terra. É uma ponte estratégica para o trânsito de mercadorias e tropas militares. Conforme historiadores, o nome de Canaã não identifica uma nação, mas uma entidade geográfica, pois nunca existiu um Estado cananeiro. Como se desenvolveu geopoliticamente a região nos 2 milênios antes do rei Davi fundar Jerusalém? Vamos atentar para o fato de que tribos nômades sempre viveram nessas terras. É só olhar para os beduínos hoje e antever a planície do deserto, sem as linhas de transmissão de energia, estradas asfaltadas ou a manobra de blindados. Quando a Bíblia cita nomes de povos como amoneus, hititas, moabitas, arameus, amalequitas, jebuseus, estes não chegaram a formar um estado, um reino ou uma nação. Eram clãs que montavam pequenos conglomerados, cujos traços identificatórios resumiam-se em perfil semítico,
linguagens similares, costumes e hábitos típicos da civilização do deserto. Desapareceram como entidade política ou nacional. Sua lembrança histórica fica por conta do relato das escrituras, como clãs que habitaram a região. Não deixaram marcas históricas, não deixaram legado nem influência. As citações feitas a Amaleque são, em sua essência, de ordem literária. Isso pode ser discutido tanto do ponto de vista histórico como filosófico. Citação, sim, deve ser feita aos povos que vieram do mar, os filisteus, oriundos das ilhas gregas ou da Ásia Menor, atual Turquia. Estabelecem-se em estreita faixa litorânea, Gaza, Ashkelon, as margens do mar Mediterrâneo, indo até a região de Laquish, onde supostamente Davi enfrentou o gigante Golias. Na região de Ashkelon viveu Sansão, e por mais incrível que possa parecer, Gaza foi e continua sendo um inimigo para Israel. Quando se estuda a formação do povo judeu, uma linha de tempo se estende de 1800 antes da Era Comum até o ano 1000 da mesma era, ou seja, do período que se denomina a Era Patriarcal, ao momento em que o rei Davi conquista Jerusalém. É nessa época que ocorre o que poderia ser considerado como identificação nacional, uma amálgama de costumes, interesses comuns e, evidentemente, um deles seria a própria razão da sobrevivência. É interessante notar que na história do povo judeu não existem figuras míticas ou santificadas. O que existem são figuras que simbolizam pensamentos, atitudes, ações. Poderíamos, talvez modernamente, denominar essas figuras como lideranças icônicas. Indiscutivelmente, a ideia primordial e o que fez a diferença historicamente foi o monoteísmo. A ideia de divindade única e indivisível, que nasce com Abraão em Ur, na Caldeia, se estende pelos patriarcas e a formação das tribos, e vem um período na terra do Egito, onde surge Moisés, que oferece cifras definitivas à formação desse povo. Mas como ocorre no início? Um homem descendente de Sem, filho de Tera, chamado Abraão, que tem uma visão acerca da criação e decide destruir os ídolos de pedra, sem que os mesmos revidassem. Será que havia mais pessoas que pensavam como Abraão? Possivelmente o patriarca se dá conta, ao mirar o firmamento e a natureza da vida, que os ídolos de pedra não poderiam ter tido a força para criá-los. Haveria de ter uma força superior. Abraão deveria possuir, por conseguinte, um poder de comunicação e persuasão, ao anunciar para todos os seus a jornada em direção a Canaã, exatamente fruto de uma visão ou de um chamado superior. Os fatos mostram que Abraão não vai para Canaã como um chefe nômade, vai para a realização de um ideal definido. Ainda que o ritual da circuncisão fosse conhecido na antiguidade, como prova um bajorrelieu egípcio de 2.200 anos antes da Era Comum, a circuncisão passou a simbolizar uma aliança, uma identificação por todas as gerações. Brit Milá. É a partir daí que o nome Abraão passa a ser Abraham e sua mulher Sarai para Sara. Depois de muitas jornadas, Abraão se estabelece em Hebron, na atual Cisjordânia, não longe de Jerusalém, a meia distância entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Abraão possui rebanhos, ouro, prata e uma força armada. Possui propriedades, como convinha a um chefe tribal da época. O diferencial reside na crença monoteísta já consagrada. A crença monoteísta, a visão da terra de Canaã, leva Abraão à ideia que sua dinastia dará origem a um povo. E disse o Eterno: fartirei tronco de gerações tão incontáveis como as estrelas do céu ou as areias do mar. A palavra hebreu, ivri, significa aquele que passou, aquele que atravessou, do verbo passar, em hebraico la'avor,
daí Ivri, hebreu. Esta é a epopeia de Abraão Avino, Abraão, nosso pai. É bem possível que, sob a liderança do patriarca Abraão, habitantes das regiões próximas, evidentemente semitas, e com hábitos similares, ou seja, a civilização do deserto, tenham se acercado ao clã do patriarca, até porque o número de pessoas que trabalhavam para os seus empreendimentos era crescente. No episódio da libertação do seu sobrinho Lot, sequestrado, o patriarca chefia, segundo o relato do Gênesis, uma força de 318 homens. O pequeno clã hebreu ganhará incremento com o jovem Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Voltemos à civilização do deserto. Durante toda a antiguidade, as relações econômicas entre clãs e povos são baseadas no comércio e nos mercadores, que com seus camelos e jumentos atravessavam desertos, indo da Turquia ao Egito, passando por toda a região onde hoje se situa o Oriente Médio. Uma das mais antigas rotas de comércio da Turquia ao Egito era a rota dos nabateus, contando com entrepostos comerciais e dispositivos de segurança, entre outros meios. Recentemente, a Universidade de Harvard publicou uma obra denominada Os Judeus e o Capitalismo, organizada pelo professor Lars Miller. Existe toda uma estrutura para que judeus e árabes, desde a antiguidade, tenham dominado a arte do comércio e da finança. No século VII, segundo a obra, mercadores, diante da necessidade de proteger-se contra saqueadores, criaram a Suftayá, a primeira letra de câmbio da história, como moeda de troca, como garantia, ou seja, valor líquido e certo. Nota-se o comportamento do patriarca Jacó como um príncipe, desde quando foi buscar uma moça para casar. A liderança do clã, as 12 tribos, a determinação para cada uma das mesmas. E sob sua liderança, que o clã hebreu passa a poder aspirar à ideia de um povo hebreu. Seu sonho na luta contra o anjo enviado pelo Eterno, o significado de Israel, lutador com Deus. O Eterno renova com Jacó a aliança e a promessa. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Segundo o historiador Heinrich Graetz, na obra History of the Jews, os Bnei Israel, os filhos de Israel e suas famílias, ou seja, o clã, ampliam seu território, ora pacificamente, ora por meio de acordos, ora pela força. As contendas da era patriarcal ocorriam por terras férteis, poços ou fontes de água. Não são lutas religiosas ou por pensamento. Não há indícios que a religião tenha criado tensões ou originado lutas. O que se sabe, se deduz, é que os descendentes de Abraão estavam conscientes de uma identidade grupal e religiosa especial. Esta religiosidade, naquele momento, vai em direção ao monoteísmo, na crença de um Deus uno, indivisível, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus de Abraão. Obviamente, a tradição era passada oralmente de uma geração a outra, de uma família a outra. Indiscutivelmente, esta foi a fundamentação para a coesão das 12 tribos, não obstante a série de problemas do seu interrelacionamento. A venda de José aos mercadores, possivelmente nabateus, é um clássico da literatura universal. A tradição judaica de cortar uma peça de roupa quando morre um ente querido e o fato de sentar-se no chão pelo mesmo motivo deriva do comportamento do patriarca Jacó quando seus filhos mostraram-lhe as roupas rasgadas e ensanguentadas pretensamente de José, atribuindo-se ter sido devorado por uma fera. Jacó rasgou suas vestes e sentou-se no chão por 7 dias. Desta forma, cumpriu o pesar e o luto. Se nós verificarmos atualmente os mapas da Cisjordânia e Israel, veremos que ali estão as cidades habitadas pelo clã de Jacó, em formação
para vir a tornar-se um povo. Ao lado do pastoreio surge o plantio, estabelecendo-se um desenvolvimento econômico e a possibilidade para a economia de escambo, ou seja, relações de troca. Cidades como Hebron, Shem, Beersheba, Efrat, Betlehem, Belém, aí pode-se incluir o Prostor e Yerushalayim, o corredor de Jerusalém, Jericó, entre outras. Beersheba, que significa 7 poços, é hoje uma das mais importantes cidades de Israel, que hospeda, entre outros grandes empreendimentos, a Universidade Ben Gurion Negev, que teremos oportunidade de referirmos à mesma, pois o desenvolvimento do deserto do Negev será realizado por esta universidade, o cérebro e a energia do desenvolvimento. Caso não tivesse ocorrido a brutal seca que acabou com as reservas de água e alimentos, talvez o clã de Jacó não fosse obrigado a buscar melhores condições de vida no Egito. E levantou-se Jacó desde Beersheba, tomou seu gado, seus bens, seus filhos e os filhos de seus filhos e toda a sua semente e foram para o Egito. Assim diz o Gênesis, capítulo 46, versículo 5. Nessa época, o Egito é invadido por um povo guerreiro, os Hicsos, conhecedores do ferro e de seus artefatos. Os Hicsos eram semitas e possivelmente tenham assimilado a cultura e a civilização egípcia. Por volta do ano 1600 antes da Era Comum, ocorre o episódio de José, guindado ao primeiro escalão do poder faraônico, possivelmente o primeiro-ministro, mas a história o reconhece como o primeiro ministro de economia da humanidade ao prever um futuro breve e anunciar medidas que elevaram o Egito à condição de potência regional. Nesse período, o clã de Jacó chega a Eretz Mitzrayim, a terra do Egito. Existe um hiato longo, um silêncio na história acerca da existência dos hebreus do Egito. Indagações universais foram feitas e continuam sendo. Há um solene mistério. Nesse século, entre a entrada dos hebreus e a libertação, nem a historiografia relata e nem a Bíblia o faz. Como foi sua vivência? Seus hábitos? Costumes? Que religião praticava? Sua cultura por acaso modificou-se? Que idioma falaram entre si? As gerações que foram nascendo assimilaram supostamente a cultura egípcia? Por acaso não tiveram contato com quem tenha ficado em Canaã? Do ponto de vista histórico, o reencontro do superpoderoso José com seus familiares pode ser considerado um aspecto pontual, pois a história do Egito sofre impactos e esses vão interferir no desenrolar dos acontecimentos. Alguns episódios marcantes na história egípcia: por volta de 1550 anos antes da Era Comum, uma nova dinastia de faraós retoma o poder. E em 1350 ocorre uma revolução religiosa. O politeísmo dominante é substituído pelo culto de Aton, o deus do sol. Teria sido um passo rumo ao monoteísmo, ou mais precisamente uma monolatria, ou enoteísmo, o culto a um só Deus, não excluindo a existência de outros. Teria sido esta uma influência da população hebreia? O fato de milhares de hebreus acreditarem em um só Deus e a inteligência de José poderia ter influenciado o faraó Amenófis IV quando mudou seu próprio nome para Ecnaton, perpetrando a citada revolução. Entretanto, militares e a poderosa corporação sacerdotal egípcia incitaram o povo à revolta. O politeísmo voltou com toda a sua plenitude, sob o poder do faraó Ramsés II, tornando-se inimigos de quem defendia a volta do politeísmo. Estamos no século XXI e sabemos que as escrituras falam por parábolas e que, por serem parábolas, podem ser interpretadas à luz dos tempos. No livro Êxodo, capítulo 1, verso 8, está um registro: e levantou-se no Egito um novo rei, que não conhecera José. Basta ler tal passagem para detectar-se que os hebreus passaram a não ser mais considerados como cidadãos de primeira categoria. Por outro lado, a
megalomania do faraó Ramsés II exigiu que grandes obras fossem executadas, e haveria, pois, a necessidade de mão de obra farta e contínua. Ora, é fácil entender que a população hebreia no Egito tenha proliferado excepcionalmente. O livro Êxodo, capítulo 1, versículo 7, faz o testemunho. Os israelitas multiplicaram-se, fizeram-se fortes, muito e muito. Na antiguidade, a escravidão de povos era um ato comum de Estado e o genocídio deliberado. No século XX, pode ter sido mais contundente que o praticado na antiguidade. Em toda essa passagem, o fato é notório. Os hebreus permaneceram fiéis à ideia monoteísta, ainda que tivesse havido um hiato na história. É indiscutível que o monoteísmo e hábitos e costumes têm unido os hebreus. É exatamente no Egito dos faraós que a cultura monoteísta do povo hebreu se desenvolve. Talvez a escravidão crescente tenha unido mais esse povo em torno de um único Deus. Em 1905, o arqueólogo inglês Sir Flinders Petrie descobriu no delta do Nilo duas cidades soterradas, Ramsés e Piton. Vejamos o relato do livro Êxodo, capítulo 1, verso 11 ao 13. Obras faraônicas fizeram servir os filhos de Israel com vigor. Amargaram suas vidas com serviço penoso, com barro e tijolos, e edificaram para o faraó as cidades armazéns de Piton e Ramsés. O que são cidades armazéns? Entrepostos comerciais de grande porte para alavancar a logística das contínuas expedições de mercadores que iam da Turquia ou das Índias até o Egito, passando pela Ásia Menor e Oriente Médio. Inegavelmente, o desenvolvimento econômico dos faraós passa pelo trabalho servil do povo hebreu. Possivelmente, hebreus também tenham sido mercadores nessa época. O período de escravidão forja o desejo de liberdade dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. A liberdade, tal como a vida, é o maior bem do ser humano. Lembramos de sua existência quando ela desaparece. Assim, como não há revolução sem líder, não pode haver um movimento de liberdade sem uma liderança. Uma mulher da tribo de Levi, para salvar seu primogênito do genocídio faraônico, fez deslizar um cesto de junco pela dádiva do Egito, o rio Nilo, e a filha do faraó o salvou das águas. Salvo das águas, Moisés, Moshe, o nosso mestre. Este é outro momento mágico da história universal, da história de Israel, da outorga da Torá no Monte Sinai, da entrada na Terra Prometida, do transpasso de uma população escravizada a um povo com identidade nacional. Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Peça a passagem à festa da libertação. A frase que está indissoluvelmente ligada a toda a dinâmica do povo de Israel, de múltiplos valores filosóficos, históricos, ideáticos e políticos. Zecher leYetziat Mitzrayim, lembra-te da saída do Egito. É a civilização do deserto. Esse ciclo de palestras não objetiva apresentar a libertação do Egito e a passagem pelo deserto do Sinai como religião. Todo este relato, com a respectiva análise filosófica, histórica e religiosa, será abordado pelo professor Yochai Zahavi. O que este ciclo de palestras objetiva é mostrar o povo hebreu na antessala da criação de seu Estado Nacional, o acontecimento mais importante na peregrinação pelo deserto do Sinai é a outorga dos 10 mandamentos, conceito fundamental, não somente para a solidificação do monoteísmo, mas para também o estabelecimento de uma colossal gama de valores humanos. Podemos indagar secularmente por quais razões a Torá foi outorgada no Monte Sinai, no deserto do Sinai, no período intermediário entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Mas antes disso,
seria interessante abordar o mais importante evento ocorrido com o povo hebreu à saída do Egito, a travessia pelo Mar dos Juncos, o braço do Mar Vermelho, na região delta do Nilo. O poderoso exército faraônico vinha com uma ideia fixa: fazer retornar à força o povo liberto. Simão do Novo, historiador, dentre outros historiadores, faz a seguinte análise. Incontáveis autores apresentaram teorias para explicar racionalmente o que aconteceu, ignorando que o judeu liberal não precisa de milagres e o ortodoxo não os dispensa, nem os discute. De qualquer modo, a passagem ilesa pelo Mar Vermelho foi feita pelos que lá estiveram, como resultado de uma intervenção divina direta, e como tal, ficou gravado na memória coletiva para toda a história subsequente. O mais difícil, talvez, não tenha sido libertar, pois já havia um potencial de desejo de liberdade. O mais complexo, sem dúvida, foi o ato de transformar refugiados em pessoas livres. Não havia quem não lembrasse das ricas refeições e a água da terra do Egito. Ainda não estava cristalizado o espírito da identidade plena. Sociologicamente, uma análise superficial mostra uma heterogeneidade antropológica e social. O relato bíblico fala em mistura de gentes. Pode-se imaginar que no momento da libertação agregaram-se aos hebreus milhares de pessoas de outras origens, porém escravos do faraó, e que também desejavam ser livres. Jétro, o sogro de Moisés, tem uma atuação destacada ao formar unidades compostas por 1000 pessoas, cada uma com suas chefias. Assim, um potencial sentimento de revolta foi fragmentado, diminuindo o ímpeto de realização de motins e revoltas. É o início da organização de um povo rumo ao objetivo superior. Nessa peregrinação pelo Sinai, evidentemente, os liderados por Moisés tinham de diariamente manter elevado o moral do povo, pois à espreita está o inimigo, Amaleque, comandante dos amalequitas, que ataca os grupos formados por idosos, mulheres e crianças. O ataque é covarde, e é exatamente aí que o nascente exército hebreu prova sua existência, sob o comando de Josué, Yoshua ben Nun, desbaratando o inimigo. Historicamente, Amaleque passa a ser considerado como arqui-inimigo. Os exemplos que se sucedem na história de Israel mostram que os Amaleques sempre estarão à espreita, não somente nos campos de batalha, mas também no cenário político, ideológico, midiático, cultural, entre outros. A dinâmica de Moisés é impressionante. Ele exorta o povo a ter confiança no futuro, anima os cansados, consola os fracos, fala da terra e que para lá irá conduzi-los. Desperta-os para a vida de uma vida com justiça e liberdade. Obrigações, direitos, mandamentos, deveres estabelecidos por uma lei divina que ele, Moisés, irá entregar. Quase 4.000 anos depois, tal fato se repete quando o sionismo faz a proposta por Israel moderna, com Theodor Herzl, Dr. Chaim Weizmann, Zev Jabotinsky, David Ben-Gurion, entre outros. Moisés sobe ao Sinai, trazendo 2 tábuas escritas com os mandamentos que são aceitos até hoje por toda a humanidade. São os 10 mandamentos que definem as atitudes e comportamentos do ser humano. O primeiro fala da liberdade. Os 2 seguintes falam ao ser humano de sua conduta na relação com Deus. E os 7 seguintes mostram ao ser humano como conviver em sociedade com valores éticos e morais. Disse que na outorga das leis em local neutro, o deserto de Sinai prova o alto grau de universalidade da Torá. Apesar de povo escolhido, ocorreu para que todos os povos da terra tivessem conhecimento do decálogo mosaico. Os hebreus
não são os donos da Torá, mas sim seus transmissores de geração em geração. A lei que Moisés entrega ao povo não se restringe aos 10 mandamentos. Não é um mero regulamento para a vida errante do deserto, mas um projeto de vida para a sociedade na terra a ser conquistada. Torá significa mostra, do verbo learot, mostrar. Daí, professor se diz moré e professora morá. A Torá, o Pentateuco, com seus 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, fazem um compêndio de vida, dão exemplos de crença, ensinamentos, de orientações. Como já vimos na introdução deste ciclo, a Torá é detalhista e extrapola o direito, a medicina, a economia, ou seja, uma carta magna que pode ser interpretada à luz dos tempos por qualquer grupamento humano. O fato de contenciosos nos seios das sociedades judaicas terminarem pacificamente nas mãos de rabinos, história fora, tem no contexto da Torá, no seu mandamento, a distinção entre propriedade e vida humana é um conceito ético de justiça, única na antiguidade. O dono que mata seu escravo merece pena igual à do escravo que mata seu dono. A Torá diz claramente: homem não é um item econômico. A Torá é tão ampla, tão abrangente, tão profundamente importante, que ortodoxos, fundamentalistas, liberais e materialistas divergem do seu Criador, mas concordam com sua máxima importância. A Torá é universal, Leolam Vael, ou seja, para todo e sempre. A história da conquista de Canaã é uma história dentro de outra história. Começa pela decisão de Moisés. Moisés chega à conclusão que a geração que saiu escrava do Egito não teria condições de conquistar a terra prometida. Aparentemente, ainda não havia coesão ou identificação nacional. Ainda haviam revoltosos, talvez achando um sonho longínquo de encontrar Canaã, a terra do leite e do mel. Haviam aqueles que dissessem: escolhamos um outro chefe e voltemos ao Egito. Assim, Números capítulos 13 e 14. O século XX é pródigo com fatos desta natureza, quando comunidades judaicas na Europa, premidas pelo antissemitismo e o terror nazista, recusaram-se a viver sob o sol da terra de Israel. O final é conhecido, lamentavelmente. Separados por quase 4.000 anos, o exército de Yoshua ben Nun reconquista a terra prometida. O fato tem tudo a ver com o século XX, a Legião Judaica de 1914, a Brigada Judaica da Segunda Guerra Mundial, o Haganá e as Forças de Defesa de Israel. Há 4.000 anos, os hebreus lutam pela terra prometida. Há 4.000 anos, desde o deserto, hebreus venceram o rei de Arad e outros 5 exércitos amoreiros às fortalezas de Jericó. As tribos de Ruben e Gad e parte de Manassés levaram seus rebanhos até as colinas de Golã. Os generais Yeshayahu Gavish, Ariel Sharon, Uzi Narvis, Chaim Barlev, Ezer Weizmann, David Elazar, Rafael Eitan, Yitzhak Rabin e Moshe Dayan, na Guerra dos 6 Dias em 1967, também conduzem suas tropas para defender a terra do leite e do mel. Moisés enviou agentes secretos para espionar Jericó e, a partir dali, criar-se a estratégia para sua conquista, ponto-chave para a terra prometida. Talvez tenha sido a primeira experiência com serviços de inteligência no Oriente Médio. Teria sido interessante perguntar ao membro do Kibbutz de Gânia, no final da década de 1940, Shaul Afigur, plantador de flores, se ele inspirou-se nesse fato para realizar sua criatividade, a famosa instituição de inteligência. A conquista de Jericó representa para Moisés o final da caminhada pelo deserto. O povo renovado estava amadurecido para a conquista da terra prometida. Um longo capítulo da história dos filhos de Israel virava a página da história. Do Egito ficara a famosa frase: Zecher leitziat Mitzrayim, lembra-te da saída do Egito.
O sucessor de Moisés está determinado, um general, Josué, Yoshua ben Nun. Não serão filhos do grande legislador e líder. Moisés não possui aspirações dinásticas. Nenhum dos grandes líderes do sionismo redentor tiveram seus filhos ocupando seus lugares. A Torá é contra o nepotismo, e quando houve um lapso da história, as consequências não foram satisfatórias. Davi não impôs Salomão. Este afirmou-se por sua sabedoria aos 25 anos de idade, ou nos dizer dos ortodoxos por vontade divina. A Moisés não é dado o direito de entrar com seu povo na terra prometida. A única estátua a ele dedicada veio do magnífico Michelangelo. Os 5 livros da Torá conduzem o pensamento humano até hoje. Subindo sozinho ao Monte Nebo, Moisés lança o último olhar para a terra prometida que se estende aos seus pés. Terra que pode ver, mas nela não andar e não trilhar. Ninguém conhece a sua sepultura. Talvez assim tenha sido sob inspiração do Eterno. Teria sido muito fácil ao líder incontestável sugerir ao seu povo uma sepultura condigna, que sem dúvida se perpetuaria de modo fascinante, como a sepultura daquele que deu à humanidade o livro dos livros. Moisés, durante toda a sua vida, anteviu o futuro, a libertação e a condução à terra prometida. São testemunhos inequívocos do livro Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4:5 a 4:7, o relato exclusivo. Quando o mestre se despede, diz ao seu povo: aplicai em vossos corações os preceitos que vos dou. Prescrevam a vossos filhos tudo o que está escrito nesta lei. Ela é a vossa própria vida.